Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Thalita, sou psicóloga e eu tenho feito live na quarta-feira de manhã sobre como lidar com o medo. E em homenagem às mães, que essa semana vai ter o Dia das Mães, hoje eu vou falar sobre como lidar com o medo de não ser uma boa mãe. Então, para a gente começar, gostaria de saber se você já sentiu ou você sente medo de não ser uma boa mãe. Esse medo, ele pode ter acontecido antes da maternidade, né? Muitas mulheres ainda, às vezes até não, por questionar muito, por sentir medo, prefere esperar, prefere não tentar ser mãe. Eu vou falar sobre isso. E tem outras que têm esse medo depois, né, durante a experiência de ser mãe, que ficam muito preocupadas com os filhos, ficam muito preocupadas se o que elas fazem tá correspondendo ao que é melhor, né, para os filhos. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Primeiro ponto, gente, eu vou falar então um pouco sobre o medo, por que é tão comum esse medo de não ser uma boa mãe, né? A origem desse medo, e depois como lidar com esse medo, o que a gente pode fazer para resolver, tá? Bem-vinda, Rose! O primeiro ponto é que o medo, ele é um bom sinal. Quando a gente sente medo, o medo é um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Então, o medo ele serve para proteção. Então, quando a mãe sente medo, antes de ser mãe ou durante a experiência da maternidade, é porque ela quer proteger ela e os filhos, né? É um vínculo que ela quer se proteger. Então, o medo é um bom sinal, é muito natural sentir medo de não ser uma boa mãe. E quando as pessoas não têm medo, aí é preocupante, porque quem não tem medo em relação ao papel, né, que exerce como mãe ou como pai, uma pessoa que cuida, né, de crianças, de filhos, é porque ela não está se preparando, ela não procura ajuda. Então a pessoa, quando ela não sente medo, ela acaba não se preparando para exercer a maternidade. Então a ausência do medo é preocupante. E a presença do medo é muito boa nesse sentido, que vai trazer uma proteção, né? Essa pessoa que sente medo, ela vai procurar ajuda, ela vai se preparar, ela vai conversar sobre isso e dela vai se capacitando, né? Então esse medo, ele acompanha a gente que antes da maternidade, depois, será que eu tratei certo meu filho? Será que foi a melhor decisão que a gente tomou? É natural da maternidade e é uma coisa boa. Outra coisa importante é que quem não tem medo não tem coragem. Então, quando falta medo, não tem por que ter coragem. Agora, onde existe medo, o espaço que existe para a pessoa também ter coragem. A coragem, ela só existe quando a gente está com medo, tá? E agora eu vou falar de onde que vem esse medo de não ser uma boa mãe. Então, tem dois motivos principais, um cultural e um que é emocional. O motivo cultural é que a nossa sociedade, ela idealiza o amor materno e ela tem uma alta expectativa sobre o desempenho das mães, né? Então é esperado que, por exemplo, quando a gente cresce, é esperado que a gente case. Depois é esperado que a gente tenha filhos, né? Todo mundo pergunta, e agora? Daí você tem um filho, quando você vai ter o segundo? É uma expectativa social da mulher naturalmente, né? Ela ser mãe. E existe daí também uma idealização que essa mãe precisa dar conta de atender as necessidades da criança,
Hoje em dia, muito forte isso, por exemplo, na área de amamentação, de amamentar, passar o leite materno, de cuidar dessa criança. Então, assim, é uma expectativa muito forte. Quanto mais a mulher ela tenta se encaixar nessa expectativa, ela pode sofrer mais. Porque às vezes na vida real, na prática, ela não consegue tá feliz sendo mãe. Às vezes ela não tem desejo de ser mãe, ela às vezes não tem dúvida de como atender melhor o filho, às vezes ela não consegue, por exemplo, amamentar, né? Então, esse mito do amor materno, ele foi criado, na história a gente acompanha isso, né? Para uma sociedade que ela é patriarcal. Então, a idealização do amor materno deixa a mulher num espaço mais doméstico, né? E favorece daí o homem, né? Que daí ele vai sair para sustentar e a mulher vai ficar cuidando dos filhos. E hoje, com a ida da mulher ao mercado de trabalho, que a mulher também sai para trabalhar, a mulher sofre muito, porque ela continua, né? O tempo passou, hoje as mulheres também saem para trabalhar, ela continua se cobrando de ser uma boa mãe, de dar conta daquela imagem que veio na história, assim, na geração dos nossos avós, né? Que a maioria dos nossos avós trabalhava em casa, sem sítio, ou em casa, mas não saía, né, para trabalhar no mercado formal, né? Então hoje as mulheres elas sofrem bastante com essa expectativa que é social, porque elas precisam conciliar daí o papel de ser uma boa mãe com o papel de ser profissional, esposa, dona de casa. Foram vários papéis que se acumularam, né? E tem também uma pesquisa da Brené Brown, que é uma assistente social dos Estados Unidos, que ela estudou, ela perguntou para as mulheres qual que era o maior motivo de vergonha. O primeiro motivo das mulheres era a aparência física. Então as mulheres se incomodam mais com o peso ou com alguma coisa do corpo, da aparência física. E o segundo motivo que as mulheres se envergonham é de não conseguir criar filhos que sejam saudáveis, que sejam felizes. Então, já com os homens deu outro resultado. Os homens, a maior vergonha que eles sentem é de não conseguir sustentar a casa, ou o segundo, de não ter força, né? Para vocês verem como isso é cultural também, né? Que tem a ver com a expectativa social. Bom, então, para as mulheres, ela percebeu que além de cada mulher ela esperar, ela se cobrar muito, ela se exigir muito, ser muito crítica como mãe, ela faz a mesma coisa com as outras mulheres. Então, assim, as mulheres, entre elas começam a julgar aquelas mães que às vezes não preenchem um padrão, né? Então, por exemplo, vai ter um aniversário, as mães levam as crianças, tem uma mãe que não vai, dela já ficam, né, falando, nossa, por que a fulana não veio e tal, né? Porque não entrou no padrão delas. Então assim, aquela mãe que às vezes não prepara uma comida mais saudável para a criança, né? Então tudo isso entre as mulheres, por conta dessa expectativa social, faz aumentar o julgamento, a cobrança de não ser uma boa mãe. E para combater essa questão social, esse medo de não ser uma boa mãe, a gente precisa desconstruir essa expectativa social. Então, assim, muita coisa a gente faz sem perceber, tentando corresponder a uma expectativa social, ou da nossa família, ou da nossa religião, e às vezes não casa com quem a gente é. Então a gente precisa desconstruir, sair dessas normas sociais, entender que isso foi construído, mas que não necessariamente é o melhor para mim, né? Ou melhor para os meus filhos. Eu posso ser diferente, eu posso ser uma mãe diferente daquele papel social que é esperado de mim. Então o primeiro passo é identificar
se você tem seguido algum padrão social, se você tem uma expectativa muito forte assim em relação a ser uma boa mãe, se foi esperado demais que você fosse uma boa mãe, né? Outra questão importante também é que quanto mais, por exemplo, a pessoa ela se prepara culturalmente para ser uma boa mãe, quem estuda, né, que nem a gente da área da psicologia, as pessoas que fazem a preparação para adoção, elas precisam passar por curso, elas precisam estudar, passar por avaliação psicológica. Então essas pessoas que se prepararam, que elas culturalmente elas se aprofundaram em ser mãe, ser pai, elas acabam se cobrando mais também. Porque teoricamente, racionalmente, elas sabem, né, a importância que assim, esse vínculo com os filhos. Então a gente pode até se cobrar mais. Mas daí a gente não precisa chegar nesse padrão, né? Eu lembro quando eu estava esperando o meu filho mais velho, eu comecei a ler vários livros assim sobre maternidade, sobre cuidados, né? Livros da área emocional. E o que mais assim me marcou é que depois as crianças o desenvolvimento deles ficou muito parecido com o de criança de livro, né? Então assim eles sentaram com 6 meses, começaram a engatinhar com 9 meses, começaram a andar com 11 meses e pouquinho, né? Só que daí sempre que acontecia alguma coisa que eu não tinha me preparado, assim, que eu não conseguia controlar, na verdade, por exemplo, é quando eles caíram da cama, né? Deixei assim, eles rolaram. Aconteceu com os dois, eu fiquei muito mal, né? Me senti muito culpada. Mas são coisas que a gente também não consegue, assim, controlar tudo, se preparar para tudo. Então a gente precisa ter consciência do quanto que socialmente, culturalmente, a gente pegou um peso e colocou sobre nós. E começar a tirar esse peso, a desconstruir esse peso. Né? Aproveitar, por exemplo, que a gente tem acesso a estudo, a cultura, para a gente criar nossa própria referência de ser mãe. Né? Então, assim, é isso que vai trazer felicidade daí em ser mãe, né? Traçar o nosso próprio caminho, ser a nossa própria referência, né? Não tentar, assim, agradar essa expectativa social. Essa idealização do amor materno, ela é um mito, né? Um mito do amor materno, porque não tem como... E aí o ideal é assim... Quando você tem um ideal muito alto e o real fica aqui, você fica frustrada. Então a gente precisa desconstruir esse ideal ou chegar no mesmo nível do real. E a gente só é feliz na vida real, né? Vivendo no presente, no aqui e agora. Então a gente precisa diminuir, questionar esse ideal de ser mãe que a gente tem, né? E começar a viver mais no real. Tem dias que a gente perde a paciência com os filhos, tem dia que a gente faz alguma bobeira assim, que a gente sabe que vai prejudicar eles, e tá tudo bem. O importante é saber que a gente falhou e começar a melhorar, começar a corrigir essas falhas. O outro motivo desse grande medo que as mulheres têm de não ser uma boa mãe é emocional. Foi algo que aconteceu na história de vida, experiências de maternidade que foram negativas. Então, assim, se essa mulher hoje, quando ela era criança, ela teve uma experiência ruim com a mãe, ela pode ter ficado impactada, traumatizada, e daí ela não sente vontade de ser mãe, né? Então, uma das coisas que a gente sempre vê na avaliação, por exemplo, para adoção, é como que foi a relação da pessoa, da mulher com a mãe, né, do homem com o pai, porque os nossos pais, o vínculo que nós temos com os nossos pais é a referência para a gente ser mãe, né, ou para ser pai. Então, se eu tive um vínculo saudável com a minha mãe, se eu tive, que sempre nós vamos ter experiências
que geraram sentimentos positivos, de felicidade. Ai, minha mãe me falou que me ama, minha mãe brincou comigo, minha mãe fez comida pra mim, me levou pra passear, a minha mãe me acordava rindo, cantando uma música. São experiências positivas. E tem as experiências negativas. Ah, minha mãe já gritou comigo, minha mãe me criticou, minha mãe às vezes esquecia de mim na escola, ficava muito tempo sozinha. E aí o balanço dessas experiências positivas e negativas vai ser a minha referência para ser mãe. E aí eu vou repetir as experiências que deram certo com os meus filhos, vou fazer as mesmas coisas que minha mãe fazia comigo com os meus filhos, ou eu vou fazer diferente, aquilo que eu não me sentia bem, eu vou fazer o contrário. Então os pais, eles podem ser, por exemplo, uma mãe, por exemplo, que bebia, que não dava atenção. Essa filha, quando ela crescer, ela pode tentar fazer o contrário. Ela pode ter sentido na pele, nossa, como que poderia ter sido melhor o meu vínculo com a minha mãe. Então ela vai agir diferente com os filhos dela. Então as experiências que nós tivemos na nossa infância, elas vão servir como base, como referência para a gente ser mãe hoje. E essas experiências, elas podem ter sido muito ruins, muito negativas. Isso não impede da pessoa poder ser uma boa mãe hoje, porque ela vai usar essa experiência negativa para fazer o contrário, tá? E se for positiva, também ela já vai ter a base, né, do que foi positivo para ela. E aí, o que pode ter acontecido na sua história de vida que te deixou com medo de ser mãe? Que tipo de experiência que estava acontecendo quando você era criança que te trouxe esse medo de ser mãe? Medo de não ser uma boa mãe? Às vezes, as experiências negativas assim que eu percebo nas pessoas que eu atendo são pessoas que a mãe tinha algum transtorno psíquico, psiquiátrico, então depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, e aí ela tinha muita instabilidade de humor, ou então ficava muito indiferente, né? Outras que as mães faleceram, então elas ficam com medo de falecer, de não poder cuidar do filho, porque sentiu muita falta da mãe, né, durante a vida. Outras que tiveram que cuidar de irmãos, que elas tiveram que ser mãe antes do tempo. Então, assim, quando os pais não cuidam dos filhos individualmente, cada um com o seu jeito, isso prejudica o vínculo entre os irmãos. Porque daí, quando uma posição numa família não é ocupada, essa família ela fica disfuncional. Então imagina uma família como se fosse um campo de futebol. Precisa ter o pai, a mãe e os filhos, e cada um cumprindo esse papel. Só que numa família que os pais não cuidam dos filhos, que eles fazem, por exemplo, o irmão mais velho cuidar dos mais novos, essa criança que cuidou dos irmãos mais novos, ela vai crescer com um prejuízo nos vínculos com os irmãos. Ela não vai, talvez, assim, ser tão próxima. E ela pode não querer nem ser mãe, porque ela já foi, emocionalmente, ela já foi colocada nessa posição. Então, prestem atenção nisso, assim, simbolicamente, emocionalmente, tem pessoas que já são mães. Então, elas preferem não viver essa experiência, porque foi exigido mais do que elas poderiam quando elas eram criança, de cuidar dos irmãos. Elas ficam traumatizadas por ter que cuidar de outras pessoas, porque elas já fizeram isso na infância. Então foi num momento assim que causou uma falha no desenvolvimento dessa criança. Então as crianças, elas não podem cuidar uma das outras. A gente não pode delegar a responsabilidade de mãe, de pai, para os filhos. Ah, filho, nós vamos sair, você vai cuidar do seu irmão, viu? Você vai colocar seu irmão para dormir, você vai dar comida, você vai trocar. A gente não pode fazer isso, porque a gente pode estar criando uma experiência traumática para esse filho mais velho, porque não é o momento dele ocupar essa posição.
Eles podem até querer, eles podem até brincar disso, né? Mas não pode alimentar isso, não pode ser constante, né? Precisa ser o pai e a mãe mesmo ocupando o papel de pai e mãe. Outra coisa que acontece é que mães que tiveram transtornos de personalidade, mães narcísicas, que elas não sentem empatia pelos filhos, ou então assim, que elas não demonstram afeto, carinho, que elas se distanciam afetivamente dos filhos, ou que são demais, envolvidas demais, são super protetoras, não se separam dos filhos. Quando essa criança crescer, ela vai ficar em dúvida também se ela quer ser mãe, ou vai ter medo de ser mãe, porque ela não teve uma experiência legal com a mãe, né? Então elas vêm assim para acompanhamento. Nossa, minha mãe tinha umas coisas muito loucas, falava umas coisas, fazia umas coisas muito loucas. E a criança, ela não tem estrutura emocional para lidar quando o adulto tem um transtorno de personalidade. Então ela acha que o problema é ela, né? Então ela cresce também com os desafios emocionais, com traumas, com feridas emocionais que vão afetar a vida dela, né? Então olha a responsabilidade de ser mãe, né? Só que é possível, durante o atendimento psicológico, ressignificar essas experiências que foram ruins, né? Então assim, veja se você passou por experiências que foram ruins de vida com sua mãe ou com seus pais, né? E isso pode estar afetando o seu medo hoje de não ser uma boa mãe. E aí é possível olhar para esse passado, para as experiências que aconteceram e ressignificar. Então não é porque aconteceu aquilo com você de ruim que vai acontecer com a sua família agora, com seus filhos agora. É possível ressignificar, falando sobre isso, comunicando, e dando um significado diferente para isso. A gente não tem como apagar o que já passou, né? Mas a gente tem como ressignificar. Usa essa experiência ruim que aconteceu com você para você fazer diferente, porque você sentiu quanto que foi negativo para você. Então, com os seus filhos, ou se você também não quiser ser mãe, é importante daí você ressignificar isso, né? Também para não trazer também tanto sofrimento. É muito importante também, gente, perceber se você já ocupou o lugar de mãe. Tem muitas, por exemplo, tem muitas pessoas que são mãe da mãe, né? Que é a criança que cuida da mãe, ou adolescente, ou mesmo adulto. Quando acontece isso, ou então assim, eu não tenho filho biológico, mas eu cuido dos meus sobrinhos, eu sou a mãezona lá das minhas amigas, eu recebo sempre pessoas assim, converso, oriento, dou apoio, eu faço as coisas como se eu fosse mãe, as pessoas até me reconhecem, você é uma mãezona, eu sou uma mãezona no meu trabalho, né? Eu levo as coisas, eu escuto as pessoas, eu levo comida, cuido, né? E as pessoas me reconhecem assim. Quando você já ocupa esse papel emocional de mãe, talvez você não tenha tanta necessidade de ter filhos, né? De ser mãe, de ter os seus próprios filhos, porque você já alimenta isso de uma outra forma, né? Aí também tá uma dica para quem, por exemplo, os filhos já cresceram, né? Cada um tomou o seu caminho, já são independentes. É importante, se você sente falta desse vínculo com os filhos, você buscar alguma outra atividade que você vai poder usar essas habilidades de mãe. Então, às vezes, um trabalho voluntário, você ensinar alguma coisa, você fazer uma visita, você usar essas habilidades com outras pessoas, né, que não são os filhos. Vai ajudar também a satisfazer, né, esse desejo de ser mãe. Bom, então, para lidar com esse medo de não ser uma boa mãe, que vai ser social ou emocional, ou os dois, né? Acredito que quase sempre é os dois. O primeiro jeito é desconstruir essa expectativa social, que não existe uma mãe perfeita, que preenche todos os padrões de qualidade, né? E também ressignificar as histórias de vida.
olhar para nossa história e dar outro significado, né? Encarar tudo que já passou como um motivo para hoje eu ser melhor, para hoje eu ser diferente do que me trataram, né? Entender que aquela criança, na época era ela entendia as coisas daquela forma, hoje essa criança é uma adulta e ela tem condições hoje de definir de uma forma diferente sobre a maternidade, né? Sobre a família. Outra coisa também, para a gente lidar com esse medo de não ser uma boa mãe, é um conceito muito legal do Winnicott. O Winnicott, ele é um médico inglês que ele foi estudar psicanálise e ele gostava de atender crianças e mães. Então ele tem vários livros sobre vínculo e ele também gostava de atender adolescentes em conflito com a lei, inclusive. Então ele tem vários livros sobre vínculos, sobre maternidade, sobre bebês, né? E um conceito que ele tem bem legal é a mãe suficientemente boa. Ele fala que para o bebê crescer saudável, para as crianças crescerem bem, felizes, saudáveis, a mãe só precisa ser suficientemente boa. O que significa isso? Que ela não precisa ser perfeita, ela não precisa dar conta de tudo. Ela só tem que ela tem que atender às necessidades dos filhos. Então, por exemplo, a criança está com fome, ela entende que a criança precisa comer, né? Ou ela está sujinha, a mãe entende, vai lá e atende, vai limpar, vai trocar a fraldinha. Então essa mãe ela tem condições de atender as necessidades do filho e ao mesmo tempo ela vai falhar, ela vai errar, né? Então assim, a mãe que não falha não é uma mãe suficientemente boa. A falha, ela faz parte do conceito de mãe suficientemente boa. Por quê? Porque é nas falhas que nós podemos evoluir. É só quando a gente erra que a gente consegue corrigir e crescer, tendo consciência dessa falha, tendo consciência desse erro. Então, é importante assim trazer para a nossa realidade hoje, né? Para eu ser uma mãe suficientemente boa, eu preciso atender às necessidades do meu filho. Então, se eu sei que está frio, eu preciso agasalhar mais o meu filho. Se eu sei que está no horário que é um bebezinho, faz 3 horas que ele não mamou, eu vou lá e ofereço, né? Agora eu também vou, de vez em quando eu vou errar, eu vou estar cansada, não vou estar tão disposta, eu posso não estar tão paciente, mas isso faz parte de quem eu sou. Então, porque assim, para eu perceber que eu tô cansada, que eu tô indisposta, é porque eu sei quem eu sou. Eu sou separada do meu filho. Então, no conceito da mãe suficientemente boa, essa mãe, ela consegue identificar que ela é fora do filho, que os dois não estão juntos, unidos, colados um no outro, tá? Não é uma relação simbiótica. A mãe se reconhece como sujeito e reconhece o filho também como um sujeito separado dela e que ela precisa atender, suprir as necessidades dele. Então essa mãe, ela não vai, por exemplo, exagerar. Ela, por exemplo, ela sabe que deu um tanto de comida. Ela não vai ficar dando muito a mais. Ela sabe que a alimentação, ela vem da não alimentação. Então, por exemplo, aquilo de ficar estimulando muito a criança, dando muita comida, ou ficar balançando demais a criança, essa mãe não vai exagerar nisso, ela vai aprender a reconhecer os sinais do filho, ouvir esse filho, entender ela separada do filho. A Rose falou, eu vivi isso de ser mãe, da minha irmã e da minha sogra. Nossa, quantas pessoas, hein, Rose? E então, quando você exerce esse papel de ser mãe de irmãs, da própria mãe, de outras pessoas da família, é uma função que não cabia a você. O quanto que isso pode ter afetado o seu desenvolvimento. Quem que foi a sua mãe? Quem que cuidou de você? Quem que te transmitiu amor? Quem tem sido a sua mãe?
né? Então, assim, é importante perceber, não precisa responder, são questões para você pensar, Rose, mas é importante perceber o que fez você tentar ser mãe de outras pessoas. Será que foi a falta de você também de você não ter tido esse cuidado, esse afeto de mãe, né? E aí acaba daí ocupando esse espaço com outras pessoas? E aí, gente, a mãe suficientemente boa, ele fala que ela vai falhar, mas ela vai corrigir, ela vai se preocupar, ela vai se perguntar, nossa, será que eu tratei certo meu filho hoje? Será que eu não fui muito impositiva na regra? Será que eu não fui permissiva demais? Ela sempre vai se questionar, ela vai ter essa crítica, ela não vai achar que ela tá sempre certa, ela vai viver com dúvidas, ela vai viver assim pensando, nossa, será que eu esqueci de alguma coisa? E isso é um bom sinal, porque ela está usando esse medo a favor do desenvolvimento do filho também, né? Então, até o conceito aqui, ó, eu escrevi, da mãe suficientemente boa, é aquela pessoa que ela falha, só que ela vai tá sempre corrigindo a falha, ela reconhece que ela não é perfeita, que ela erra, que ela tem momentos que ela não tá bem, que ela tá cansada, só que ao mesmo tempo ela vai continuar cuidando do filho. E aí a falha com o cuidado significa amor. Esse é o conceito do Winnicott, que a falha mais cuidado é igual a amor. A mãe suficientemente boa, ela é imperfeita, ela é vulnerável, ela sabe disso, ela aceita isso, que ela não preenche um padrão de qualidade de mãe, só que ela está sempre procurando corrigir os erros, as falhas, e ela também presta os cuidados. Ela não vai, por exemplo, descontar no filho quando ela está com raiva ou quando ela está cansada, sabe? Ela não vai, ela pode até, por exemplo, descontar no marido ou nela mesma, mas ela nunca vai agredir o filho, né? Nunca vai, assim, fazer mal pro filho, porque ela consegue separar que ele é um ser humano que está em desenvolvimento, que é separado dela e que ela não está bem, né? Então, mesmo, por exemplo, quando ela estiver cansada, ela vai conseguir apoiar, cuidar, orientar os filhos, tá? A Rose falou, não consegui, por exemplo, buscar apoio na minha mãe, ela se mostrava mais frágil que eu. Quando a gente não tem esse apoio na nossa mãe, é importante a gente buscar em outras pessoas. Às vezes, por exemplo, em amigos, pessoas na igreja, né? A própria relação que a gente tem com Deus, né? Vai ser uma referência também. E aí, outra questão importante que o Winnicott fala da mãe suficientemente boa é que ela vai se identificar com o filho. E o que é isso? A identificação é eu me colocar no lugar do filho. Então, assim, eu entendo como que ele tá. E para eu me identificar, eu preciso estar no mesmo nível do filho. Então, o meu filho mais velho tem 10 anos, o Felipe. Então, para eu conseguir ser uma mãe suficientemente boa para ele, eu tenho que estar no mesmo nível psicológico, emocional com ele. Então, eu tenho que regredir nos meus 10 anos para eu entender o que ele pensa, o que ele sente, o que é importante para ele hoje. Então, eu sei que para ele é muito importante brincar, porque eu fui assim também, né, na minha idade de 10 anos. E eu só consigo me identificar quando eu tô separada do meu filho, né? Quando eu tive também, quando eu consigo acessar e perceber as coisas que aconteceram comigo na idade dele e não deixar isso interferir pro mal hoje, né? Na nossa vida de hoje. Então, por que muitas mulheres elas entram em depressão, né? Pós-parto? Porque quando naquele primeiro mês, os primeiros 40 dias, que é esse período puerperal, existe toda uma mudança hormonal, fisiológica no corpo físico da mulher, mas emocionalmente ela também regride
do tempo que ela nasceu. Então ela vai reviver as experiências que ela sentia, tudo que ela via, ouvia e sentia quando ela era bebê. Então a mulher ela fica no estado de desamparo. Mas por quê? Por que que é uma coisa assim tão doida, né? É que a gente fala até que o inconsciente abre quando a gente é mãe, principalmente pela primeira vez, né? E na adoção isso acontece também. Não vai acontecer as mudanças hormonais tão forte, acontece também, mas a parte emocional é igualzinho, também vai acontecer da pessoa voltar na idade que aquele filho chegou, né? Então a pessoa adotou uma criança de 3 anos, ela vai voltar na idade que ela tinha 3 anos, para conseguir se identificar com a criança, para ela conseguir reconhecer na criança qual é a necessidade que a criança tem, se ela tá com fome, se ela tá com frio, se ela tá bem, se ela tá feliz. Ela precisa resgatar pela história dela para criar essa ponte, para daí ela se conectar com o filho, né, com a criança. Então por isso que as mulheres podem entrar mais fácil, né, no estado de depressão pós-parto, porque elas vão reviver também o momento de desamparo que elas viveram quando eram bebês, né? Então é importante daí a família dar o suporte, né? Os pais, os avós, dar o suporte para dar atenção também para essa mãe, né? Porque ela precisa estar abastecida, ela precisa se sentir bem para cuidar bem do filho, né? Então é importante a família dar esse apoio, esse suporte e maternar também essa mãe, para que ela consiga exercer daí os cuidados do filho, porque ela vai estar muito vulnerável também emocionalmente. Então a identificação ela é necessária para a mãe ser suficientemente boa. Só que eu só me identifico quando eu sei quem eu sou, né? Então, por exemplo, eu sei que hoje eu tô cansada, mas eu não vou deixar isso respingar no meu filho. Eu admito, nossa, hoje eu tô cansada, eu vou dormir um pouco mais, eu vou pedir ajuda para alguém para me ajudar em casa ou com as crianças, né? Outra questão também é que essa mãe, ela sabe quem ela é a própria referência, ela não vai se comparar com os outros. Então ela não fica assim tentando ser igual a amiga, igual a vizinha, igual a mãe de fulano, porque não existe mãe perfeita, né? Então a gente não pode se comparar. Tem muita coisa que a gente vê nas redes sociais, na mídia, que é fake, né? Que não é verdade, que não existe, né? Então, como eu mostrei para vocês, a mãe suficientemente boa, ela não vai estar bem todos os dias, ela vai falhar. Só que ela vai olhar para essas falhas, para esses erros, para essa imperfeição, para ela se desenvolver, para ela tentar corrigir, né? Então, assim, não se comparem, não se cobrem demais. É bom a gente se preocupar com os nossos filhos, tal. É natural, só que a gente não pode ficar demais. Porque às vezes eles estão bem, eles estão super bem, e a gente fica neurótica pensando se eles estão bem ou não. Então, olha para os filhos de vocês e vê se eles estão felizes. Pergunta, né? Filho, filha, você tá bem, você tá feliz? Porque às vezes eles estão super bem, estáveis, eles estão assim satisfeitos e a mãe não. Por quê? Porque ela mesma se cobra por ela. Então a gente precisa aprender a reconhecer pelos resultados que os nossos filhos têm. Se eles estão, por exemplo, tendo amigos, se eles estão brincando, se eles estão indo bem na escola. E daí por esses resultados a gente se acalma, a gente percebe, nossa, tá tudo bem, né? Eles estão bem. Então eu fiz o melhor que eu pude, né? Então assim, a gente não pode também se cobrar demais, tá? E não existe essa perfeição, né? Então tira esse peso das costas, né? Aceita assim que vai ter momentos, a gente vai ter pensamentos ruins sobre ser mãe, sabe? A gente vai, que nem eu tava brincando, né? Agora vai ser o Dia das Mães. E tem uma amiga nossa que falou que o sonho dela é ficar sozinha, porque ela tá tão direta ali com os filhos, né? Que ela queria assim, ficar um tempo sozinha. De tanto que pode ser cansativo no dia a dia, né? Então eu entendo, eu compreendo totalmente. Acho que toda mãe já pensou algumas coisas assim.
Só que a gente não pode usar isso contra os nossos filhos. A gente tem que perceber isso que não tá bem em nós. Nossa, estou muito cansada, eu preciso de um tempo só para mim. E fazer isso por nós. Né? Então, ter um momento de qualidade, às vezes coisas simples, como tomar um banho, se arrumar, mesmo que for estar em casa, né? Colocar uma roupa que você gosta, um batom, uma maquiagem, se você gostar, você ter fazer uma atividade física, algo pra você, sabe? Então, é importante a gente ser separado dos nossos filhos, porque só assim, só você tendo também, se amando, tendo essa autoestima, você estando abastecida, que você vai conseguir abastecer os filhos. E como foi falado aqui, quando a gente não teve na nossa história de vida uma mãe que fosse também suficientemente boa, que fez esse papel com a gente, isso de alguma forma vai afetar a nossa vida. Então a gente precisa ressignificar, buscar apoio, ajuda, para isso não atrapalhar também, não trazer prejuízos na nossa vida, porque isso faz tem um impacto muito grande, né, quando a gente não recebe esses cuidados, essa preocupação, né, esse carinho das nossas mães. Bom, gente, então era isso. Eu falei um pouquinho então sobre os motivos, né, de por que a gente não se acha boa mãe, que é cultural e também emocional, e algumas formas de lidar com isso, que é desconstruir essa expectativa social que toda mãe tem que ser perfeita, maravilhosa. Isso não existe, né? Ninguém vai ser mãe perfeita, ninguém dá conta de tudo. E ressignificar as experiências negativas que nós tivemos na nossa infância, às vezes de cuidar dos irmãos, ou de uma mãe que não foi suficientemente boa, que não foi presente, né? Que tinha às vezes algum transtorno de psiquiátrico ou de personalidade, tá? E aí a gente precisa hoje colocar em prática o conceito da mãe suficientemente boa, que é uma mãe que ela não é perfeita, ela vai errar, só que ela tem consciência do erro e ela vai procurar fazer o melhor a cada dia. Então, assim, se hoje eu não tô muito bem para brincar com meu filho, eu vou descansar, eu vou dar um tempo para mim, amanhã eu tento de novo, né? Então, assim, é muito importante vocês não se compararem, não cair nesse mito, nessa idealização que tem nas redes sociais, porque não existe, né, essa perfeição, e olhar para você, ser você a sua própria referência, né? Construir na sua família, com seus filhos, uma relação que faz sentido. Ou se você descobrir também, sentir que você não tem desejo de ser mãe, você também não é obrigada a ocupar, né, esse papel social. Talvez isso seja uma coisa também que traga muito sofrimento, né? Admitir que não quer ser mãe. Mas é possível, né, ser feliz não sendo mãe. Isso também é muito assim uma expectativa social, viu? Então quero agradecer a presença de vocês. A live vai ficar salva aqui no IGTV, no meu Instagram e no YouTube, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem com Deus e feliz Semana das Mães.